Diz assim então a palavra do Senhor, segundo o livro de Samuel, capítulo 10. Depois de algum tempo, o rei dos Amonitas morreu, e o seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como o seu pai foi bondoso comigo. Davi enviou os seus servos para consolá-lo por causa do seu pai, e os servos de Davi foram à terra dos Amonitas. Então os príncipes dos Amonitas disseram a seu senhor Hanum: pensas que Davi te enviou consoladores em honra de teu pai? Na verdade, ele enviou os seus servos para reconhecerem e espiarem esta cidade, a fim de destruí-la. Então Hanum tomou os servos de Davi, raspou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade das vestes até às nádegas e os mandou embora. Então Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque aqueles homens haviam sido muito humilhados. Ele mandou dizer-lhes: ficai em Jericó até que a vossa barba cresça e então voltai. Vendo que haviam provocado ódio em Davi, os amonitas mandaram contratar 20.000 homens da infantaria dos sírios de Bet-Roeb e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maacá e 12.000 dos homens de Tob. Ouvindo isto, Davi enviou Joabe e todo o exército dos guerreiros contra eles. Os amonitas saíram e se posicionaram para a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tob e de Maacá estavam sós em campo aberto. Quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores homens do exército de Israel e os alinhou contra os sírios. E entregou o restante das tropas a seu irmão Abisai para que alinhasse contra os amonitas. E disse-lhe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás para me socorrer. Se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei socorrer-te. Tem bom ânimo e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Então Joabe e o povo que estava com ele travaram a batalha contra os sírios e estes fugiram. Quando os amonitas viram que os sírios estavam a fugir, eles também fugiram de Abisai e entraram na cidade. Então Joabe voltou da batalha contra os amonitas e foi para Jerusalém. Vendo que haviam sido derrotados por Israel, os sírios trataram de refazer-se. Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio. Eles vieram a Elã, sob a liderança de Sobac, comandante do exército de Hadadezer. Quando foi informado disso, Davi juntou todo Israel e, passando o Jordão, foi a Elã, e os sírios se posicionaram para a batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel. E Davi matou 700 chefes de carros de guerra e 40.000 homens de cavalaria e feriu a Sobac, general do exército, de modo que ele morreu ali. Quando todos os reis, chefes de Hadadezer, viram que havia sido derrotados por Israel, fizeram paz com Israel e se submeteram a ele. E os sírios não ousaram mais socorrer aos amonitas. Até aqui a palavra do Senhor. De quando em vez eu cruzo-me com alguns vídeos naquele consumidor de tempo chamado redes sociais, Instagram ou Facebook, o que quer que seja. De quando em vez eu encontro-me com aqueles vídeos de alguém a socorrer um animal que está preso. Não sei se já viram isso, não é? Um peixe que vai, encontra um pedaço de plástico e fica preso. Um cão que fica preso em algum sítio. Seja por culpa humana, seja por culpa deles próprios. Eles lá se encontram numa situação desesperada. E depois o vídeo continua com alguém a tentar socorrer esse animal. Alguém a tentar socorrer naquela situação difícil. E o que acontece a maior parte das vezes é que o animal não reconhece que o ser humano escolheu sair da sua rotina, escolheu sair do seu conforto, escolheu sair da sua situação mais ou menos tranquila para se incomodar ao ponto de ir lá ajudá-lo. As mãos que ali estão para lhe tirar o plástico da cabeça, para tirar os chifres do veado do lado da árvore ou qualquer coisa assim, as mãos que lá estão não estão lá para fazer-lhe mal, estão lá para fazer-lhe bem. Mas o animal não reconhece isso. O animal fica com medo, o animal fica amedrontado, o animal tenta extravasar a sua ira, tentando morder as mãos que lá vão tentar ajudá-lo. Isso acontece recorrentemente. Em vez de lamber, eles procuram morder. Mas são animais, não é? Seria de esperar isso de animais.
De pessoas já não. De pessoas nós somos mais evoluídos. Nós temos capacidade de perceber quem vem nos ajudar e quem não nos vem ajudar e responder com bondade para quem vem com bondade para connosco e repelir as pessoas que vêm fazer-nos mal. É isso, não é? Nós somos diferentes. Só que não. Só que não. A questão é tão recorrente, a ingratidão na nossa vida é tão recorrente que nós até temos provérbios populares, ditados populares, que nos falam sobre isso. Ditados como cuspir no prato em que comeu. A imagem é esta, é de alguém que come, que se sacia, é alguém que lhe deu ou alguém que recebe uma bondade de outra pessoa e depois de saciada, depois de usufruir a oportunidade e a bondade de outra pessoa, a pessoa mostra desprezo para com aquela que lhe deu as coisas boas. Cospe no prato em que comeu. Temos outros, como morder na mão que o alimenta. Não é? Morder na mão que o alimenta. E esta é bem gráfica, percebe-se claramente. Não é? A mão que vai alimentar, ela acaba por ser mordida, porque é confundida com alguma outra atitude. A bondade é recebida com ingratidão. O título da mensagem de hoje é cravar os dentes na boa mão. Cravar os dentes na boa mão, porque é precisamente isso que acontece nestes 19 versículos. Nestes 19 versículos nós vemos um ato bondoso recebido com ingratidão, recebido com animosidade, recebido com guerra e batalha. E hoje nós terminamos, hoje é o último domingo de junho, portanto nós vamos terminar esta primeira parte do segundo livro de Samuel. Voltaremos, se Deus permitir, lá em setembro, por aí, mais ou menos. Mas é interessante que nós paramos, por ser o último dia do mês, e agora entra aí o verão, mas paramos aqui num bom local. Porque, a partir do capítulo 11, até aqui Davi tem sido, e irá ser neste capítulo também, alguém de exemplo, alguém que nos aponta diretamente para Cristo. Um bom rei, um rei maravilhoso, um rei empático, um rei conquistador, um rei bondoso. Mas a partir daqui, o capítulo 11, se virem o título do capítulo 11 para a frente perceberão isso claramente. A partir daqui são problemas em Davi, problemas na família de Davi. Ele vai mostrar o quão falível Davi também era. Mas neste caso em particular, nós estamos a falar de um rei que é bondoso. E eu gostava de dividir em 3 partes este capítulo. Primeiro, a bondade, do versículo 1 ao 5. Depois um interlúdio lá no meio. E teremos, por fim, o resultado. Então, primeiro, a bondade, do versículo 1 ao 5. Se nós nos lembrarmos o que aconteceu no capítulo anterior, também vemos que o rei foi bondoso para alguém. O rei lembrou-se do que aconteceu, do pacto que tinha tido com Jónatas. Davi lembrou-se de um pacto que tinha feito com Jónatas antes dele morrer e disse: olha, há ainda alguém lá da casa de Saul a quem eu possa fazer bem. Algum dos filhos de Jónatas, a quem eu possa mostrar a bondade para com ele, como eu prometi a Jónatas e fizemos um pacto que isso iria acontecer. E na verdade existia. Existia um rapaz que, ao fugir da guerra, a sua ama, ele era pequeno, a sua ama caiu, deixou-o cair e ele ficou aleijado dos 2 pés. Ele necessitava de pessoas para o trazerem para o levarem onde quer que ele quisesse ir. Este homem chamado Mefibosete, ele era limitado, ele estava pobre, ele era o antigo dono da cadeira, do trono, ele era aquele que seguiria Jónatas e seria o rei de Israel, portanto seria uma casa que potencialmente seria inimiga. Se conhecermos um pouco de história, perceberemos que uma das primeiras ações de um rei que tomava o trono de outro rei era dizimar toda a família para que não houvesse oposição àquela cadeira. Não é? Leio um bocadinho da história, até das dinastias portuguesas, mas inglesas são bastante famosas. Mas era isso que iria acontecer. Naturalmente iria acontecer. Mas Davi mostra bondade com aquele que potencialmente seria o seu inimigo. Aquele que não tinha nada a oferecer. Aquele que era um aleijado. E o capítulo termina com o aleijado sentado à mesa. Aquele que era pobre, abastado. Termina com alguém numa condição totalmente diferente. Davi foi bondoso para com Mefibosete, e Mefibosete agora está sentado à mesa, com os seus terrenos repostos, com as suas posses repostas, alguém que estava a usufruir da bondade do rei.
E é interessante que este capítulo 10 começa da mesma forma. Este capítulo 10 diz: depois de algum tempo, o rei dos Amonitas morreu e o seu filho Hanum reinou no seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso. Eu quero demonstrar bondade para com este rei, ou para com o filho de Naás, que foi bondoso para comigo. Portanto, poderíamos pensar que tudo se encaminha para um novo capítulo. Foi Mefibosete, agora vai ser o filho de Naás. Agora vai ser Hanum, que vai ser o recipiente da sua bondade. Agora vai ser Hanum, que vai ser transformado pela bondade do rei. Vai terminar o capítulo numa posição completamente diferente, um aliado do povo de Israel. Mas não foi isso que aconteceu. A palavra que é usada no capítulo 9 e no capítulo 10, apesar de ser diferente nas nossas traduções, é exatamente a mesma no hebraico. Quando diz: para que eu possa fazer bem por amor de Jonatas, no versículo 1, ou quando diz que serei bondoso com Hanum, a palavra é exatamente a mesma. A palavra é um pouco complicada, mas de tanto dizer, começa a ser natural aos nossos ouvidos. É Hesed. Hesed é traduzida por misericórdia, por bondade, por amor leal. É um amor de Deus. Um amor bondoso, um amor maravilhoso. E é nisto que acontece. Davi quer ser bondoso para com Hanum, filho de Naás, porque ele foi bondoso comigo. Agora, se vocês se lembram quem é Naás, lembram-se? Eu não me lembrava. Eu não me lembrava que Naás já tinha aparecido na narração. Então tive que ir um pouco atrás para ver onde é que isso acontecia. E se nós recuarmos ao primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2, nós encontraremos este homem Naás. Este homem que, segundo Davi, foi bondoso para com ele. E diz assim o primeiro livro de Samuel 11, 1 e 2. Então subiu Naás, amonita, e sitiou Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Este não é o típico homem a quem nós queiramos mostrar bondade. Sitiou a cidade de Jabes Gileade, que pertencia ao povo de Israel, e disse assim: a minha condição para fazer paz e não vos destruir, não vos matar, é esta: arranquem o vosso olho direito. E no fundo não era só o ato físico de arrancar o olho direito, era também inutilizá-los para a guerra. Porque normalmente havia poucos esquerdinos na altura, ou pelo menos não era permitido ser esquerdino, não havia muitos, mas eram quase todos destros. Inutilizando o olho direito, inutilizavam este lado, onde eles poderiam lutar. Eles estavam a inutilizá-los para a guerra, estava a trazer vergonha, estava a humilhar o povo de Israel. E é este homem que Davi agora quer mostrar bondade. Não é, naturalmente, alguém a quem nós queiramos sentir muita predisposição para oferecer misericórdia e para oferecer bondade. Mas este é o amor de Deus, este é um amor surpreendente, um amor que apela e se estende até aos seus próprios inimigos. Como foi com Mefibosete. Agora está a ser com Naás. Poderá ter acontecido alguma coisa enquanto Davi esteve foragido que não foi registado. Este ato de bondade, como ele diz, que Naás teve para com Davi. Mas Davi então quer demonstrar bondade. Então envia uma delegação para consolar Hanum pela morte do seu pai. Esta delegação vai. Nós lemos isso no versículo 2. No versículo 3, então, eles recebem a delegação e começam a interpretar o que está a acontecer. O que é que está, na verdade, a acontecer aqui? Os príncipes que pensam assim: não, isto é impossível Davi estar a demonstrar bondade para contigo. É impossível Davi estar a demonstrar bondade. Este é um amor incompreensível. Portanto, há de haver aqui outra coisa que está a andar por detrás. Com certeza serão espiões. De certeza que são espiões. Eles vieram aqui ver como é que se passa, como é que nós lidamos com estas coisas, onde é que estão os nossos soldados, como é que são as nossas defesas. Eles querem subjugar-nos, eles querem conquistar-nos. Então Hanum toma os servos de Davi, versículo 4, e corta-lhes metade da barba, e corta-lhe metade das vestes até às nádegas, e os mandou embora. Imaginem estes servos que entraram para consolar
um ato de bondade para com eles, saem da cidade pela estrada principal com metade da barba cortada e com metade das suas vestes cortadas, com a sua nudez exposta. Era um ato de humilhação completo. Era um ato que danificava a sua própria masculinidade. Estes homens saem completamente humilhados desta cidade. Versículo 5. Quando Davi soube disto, enviou mensageiros ao encontro deles. E aqui nós vemos mais um ato do rei bondoso Davi. Danificar ou afrontar os servos de Davi era afrontar o próprio rei Davi. É como se tivessem feito isso de Davi. Davi poderia se preocupar somente com ele, afinal, ele é o rei que está a ser afrontado. Ele poderia convocar logo um exército e ir conquistar e guerrear aquela cidade. Mas a primeira preocupação de Davi foi com estes servos. A primeira preocupação com Davi foi enviar, diz o versículo, mensageiros ao encontro deles, porque eles tinham sido humilhados. E mandou-lhes dizer, olha, a roupa eu arranjo já, a barba não, demora a crescer. Portanto, fiquem aí até a barba crescer ao ponto que deve crescer, depois vocês podem sair. É isso que Davi diz. Esta é a bondade do rei. Ele preocupa-se com eles, preocupam-se por eles estarem humilhados, por eles estarem envergonhados. O rei preocupa-se com a vergonha dos seus servos. A vergonha. Vocês sabem alguém que pode lidar com a vossa vergonha? Com a vossa exposição, com a vossa nudez, com a vossa tolice? O rei pode. O rei faz isso. Não importa o teu estado atual, não importa o teu passado, não importa aquilo que se passou na nossa vida, importa que o rei se preocupa com a nossa vergonha. O rei se preocupa com a nossa vida. O rei se preocupa com a nossa tolice. O rei se preocupa com a nossa exposição. O rei está disposto a estender a sua mão. Não importa quem te tratou mal, não importa se foste tu que trataste mal, não importa o teu passado, importa que o rei se preocupa em lidar com a tua vergonha. Como Davi se importou em lidar com a vergonha dos seus servos. Ele pode cobrir a vergonha, dar uma nova vida, dar uma nova reputação, dar e transformar numa nova pessoa. Só Ele pode. Só Ele pode fazer isso. E no fundo em Davi nós vemos esta imagem da bondade, do amor e a preocupação de Deus para com os seus servos. Quantas vezes nós nos escondemos dentro de nós? Nós nos deitamos à noite com os nossos pensamentos a dizer, se alguém soubesse disto. Ou eu tenho vergonha de que alguém saiba disto. Ou tenho vergonha de fazer isto, ou tenho vergonha de fazer aquilo. Eu fui alvo de alguma coisa. Ou eu mesmo fiz alguma coisa do qual me envergonho. E parece que não há solução. Parece que não há ninguém que nos acuda. Mas o rei pode fazer isso. E o rei faz isso. Sabem, quando penso em transformações, quando penso em cobrir a vergonha, quando penso nestas transformações surpreendentes, um nome rapidamente me vem à cabeça. E o nome é George Muller. George Muller talvez nós conhecemos, ou alguns de nós, como o grande pai dos órfãos de Bristol. Ele teve 3 casas de órfãos. Ao longo do seu ministério tirou mais de 10 mil crianças das ruas. Crianças que potencialmente ou morreriam de fome ou se tornariam em criminosos. Talvez nós nos lembremos, aqueles que conhecem a história, daquelas histórias verídicas em que ele orava por alimento, sentando as crianças todas à mesa e não tendo alimento para lhes dar, orava por alimento e no final da oração era interrompida por um bater de porta com alguém a trazer alguma coisa porque se iria estragar e precisava de ser gasto já, e as crianças tinham comida. Histórias fantásticas de fé. Um homem que nunca pediu dinheiro diretamente, mas lidou com milhares e milhares de libras, porque o Senhor ia alimentando aquelas crianças. Mas se já leram a biografia dele, saberão que ele era um homem, um jovem, filho de um homem com posses, capaz de o enviar para universidades naquela altura e tudo mais. Mas era um beberrão, era um ladrão, era alguém que mentia aos seus amigos e enganava os seus amigos. Era alguém sem qualquer esperança.
que o Senhor pegou, libertou, transformou, cobriu a sua vergonha e o fez seu servo. O Senhor tem esse poder com ele, o Senhor tem esse poder agora com qualquer um de nós. Seja o que seja a nossa vergonha. Ele tem poder para isso. Passamos para os versículos seguintes. Do versículo 6 ao 15, então fazemos um interlúdio aqui para ouvir um assassino falar. Agora vamos ouvir um assassino falar sobre teologia, sobre o Senhor. Vejam no versículo 6. Versículo 6 nos introduz alguém. Diz, vendo que havia provocado ódio em Davi, os amonitas mandaram contratar 20.000 homens de infantaria dos sírios e mais 1.000 homens do rei de Maacá e 12.000 dos homens de Tó. Sabem, não nos diz aqui que Davi sentiu ódio. Diz-nos que os amonitas viram que tinham provocado o ódio a Davi. Nós não vemos uma movimentação de tropas de Davi para dizimar os amonitas. O que nós vemos foi os amonitas a convocarem, a pagarem, a contratarem mercenários para fazerem parte do seu exército para derrotar Davi. No fundo, estão a morder na boa mão. Não só rejeitaram a oferta de bondade, como agora estão a elevar o punho, estão a contratar mercenários para lutarem contra Davi. Isto parece ser inevitável para eles, não é? Munirem-se de pessoas para lutar contra Davi. Mas será que era mesmo inevitável? Será que arrependerem-se do seu ato, verem a sua tolice e se arrependerem do seu ato e apelarem à misericórdia e bondade de Davi por aquilo que fizeram, não seria melhor do que de repente convocar o exército e preparar-se para a batalha? Seria esta guerra mesmo inevitável? Eles poderiam ter colocado esta mercê da bondade, mas escolheram não o fazer. Escolheram colocar-se imediatamente contra Davi. E foi isso que fizeram no versículo 6. Então Davi responde no versículo 7. Ouvindo isto, Davi enviou Joabe e todo o exército dos guerreiros com ele. E aqui somos introduzidos ao assassino. Lembram-se de Joabe? Joabe era o capitão do exército de Davi. Aquele que quando Abner, que era o capitão do exército de Isbosete, quando Abner veio falar com Davi, de uma forma velada, de uma forma enganadora, o levou a uma cidade de refúgio a dizer, eu quero só falar contigo, e aproveitou essa oportunidade para assassinar Abner. E aqui está Joabe, um homem imperfeito, um homem que cometeu um crime, ainda assim ao serviço do rei. É óbvio, existem muitas coisas que nós podemos tirar daqui, mas uma delas é clara: os servos do rei não são perfeitos, nunca serão perfeitos, não o são agora e não o serão depois. Os servos do Senhor terão sempre falhas, defeitos. Naturalmente não esperamos que ninguém assassine ninguém, mas o pecado está aí, já à porta, e é o teu dever dominá-lo, como dizia Deus a Caim. E todos nós temos, e os servos do Senhor não são exceção. Não pensemos, não endeusemos ninguém. E também não esperemos alguém perfeito para ouvir da sua boca verdades que Ele vai nos ensinar. Porque se estivéssemos à espera de alguém perfeito, teríamos que aguardar pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está ele, então, Joabe, este assassino. E diz o versículo 8: os amonitas saíram e se posicionaram para a batalha à entrada da porta. E há aqui uma estratégia de batalha. Os amonitas ficaram à entrada da porta da cidade, os sírios que eles contrataram vieram por detrás e o exército de Davi estava no meio. Então eles tiveram que ver aqui uma estratégia para lidar com isto. Parte deles viraram-se para os sírios, parte deles viraram-se para os amonitas, e aquilo que Joabe disse foi: se estes aqui forem mais fortes do que eu, venham em meu auxílio. Se esses forem mais fortes do que tu, eu vou em teu auxílio. Uma estratégia de guerra que foi concertada. Parte delas ficou com o irmão de Joabe, Abisai. E vejam o versículo 12, porque este versículo é importante. Tem bom ânimo, diz Joabe a Abinai, o seu irmão, e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. É isso que Joabe diz. Joabe não diz simplesmente: vamos fazer o nosso melhor, nós somos capazes, nós temos poder para isso. Joabe não diz só simplesmente: vamos fazer o nosso melhor. Ele diz: tem bom ânimo,
ser corajoso pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. E ao pensarmos isto que Joabe diz, isto é uma verdade bíblica fantástica. Fantástica. Talvez nós precisemos mais dela do que pensamos que precisamos. Nós precisamos desta verdade como pão para a nossa boca. Tem bom ânimo, faz o que tens que fazer e o Senhor fará o que Ele bem lhe parecer. Joabe não sabia qual o resultado da batalha. Joabe não sabia o que Deus iria fazer. Joabe simplesmente diz: o Senhor vai fazer o que bem lhe parece aos seus olhos. E parece-me que este é um ponto fulcral para as nossas vidas. Para muitos de nós, se não todos, a maior questão que se levanta na nossa vida é precisamente esta. Nós não estamos numa batalha, não estamos no campo de batalha, não estamos rodeados de inimigos físicos, mas vivemos uma batalha constante na nossa vida. São batalhas pessoais, na saúde, nos relacionamentos, no trabalho. São batalhas pessoais e constantes. E nós muitas vezes nos escapa. Qual o resultado disso? Qual o resultado dessa batalha? O que é que irá acontecer nessa batalha? E quando nós não percebemos que aquilo que Joabe percebe, que Deus está no controle de todas as coisas, nada escapa ao Senhor. A batalha, nada escapa ao Senhor. O resultado da batalha pertence-lhe a Ele. Nós poderemos ter muito mais confiança. Seja qual seja o resultado, o Senhor é bom. Seja qual seja o resultado, é isso que Joabe está a dizer, Ele vai fazer o que bem lhe parece. Eu faço aquilo que tenho que fazer, eu vou esforçar-me por fazer o máximo que tenho que fazer, vou guardar as cidades do nosso Deus, ter bom ânimo, ser corajoso pelo povo, pela cidade, e o Senhor vai fazer o que bem lhe parecer. Será que tu confias mesmo nisto? Na tua vida, nas questões da tua vida? Será que confias realmente nisto? Eu não sei qual o resultado do que eu estou a passar será. Não sei. Eu não sei qual o resultado do tratamento para a doença em que eu estou. Não sei. Eu não sei qual o resultado deste problema que está a cometer alguém que eu amo. Não sei. Eu não sei qual o resultado desta discussão que eu estou a ter com o meu marido ou com a minha esposa. Não sei. Eu não sei qual o resultado desta tentativa constante de ter filhos que não consigo. Não sei. Eu não sei se conseguirei manter o meu trabalho amanhã. Não sei. Mas uma coisa eu sei. O Senhor fará o que bem lhe parecer. Eu não sei o resultado das batalhas da minha vida. Eu preciso ter bom ânimo e lutar, mas deixar o resultado nas mãos daquele que controla todas as coisas. Chama-se providência, confiar na providência divina, confiar no Senhor, confiar que Ele faz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, como diz lá em Romanos capítulo 8. Ele faz todas as coisas boas e para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, independentemente do resultado, eu sei que posso confiar nele. Ele me chama a ter bom ânimo, a esforçar-me, como chamou também a Josué, mas eu sei que, independentemente que não tenha promessas específicas para a minha vida, eu sei que posso confiar nele. Em todo momento, em toda a situação, em todo o problema, em toda a batalha, eu posso confiar nele. Começámos com um capítulo com a afronta à bondade do rei, com este medo de perder a autonomia. Afinal de contas, é a minha vida, é o meu casamento, é a minha saúde. Se nós realmente queremos que Deus é soberano sobre todas as coisas, tudo lhe pertence a Ele, seja o que for. Afinal, o que é que nós controlamos mesmo na nossa vida? Já pensaram para parar isso? Já pararam para pensar? Já pararam para pensar isso? O que é que nós controlamos na nossa vida? Amelhamos muito dinheiro, não é? Então agora fazemos como aquele senhor da parábola que Jesus conta. Agora sim, a minha alma pode descansar, vou construir celeiros novos, que é para abarcar todas estas coisas. O Senhor diz: louco, tu és um louco. Hoje mesmo o Senhor te pedirá a vida, e o que tens, para quem será? Para quem será? Não há nada na nossa vida que possamos controlar. Temos isto e depois vem a inflação e rouba tudo. Aquilo que comprava uma coisa já não compra. Temos energia e de repente vem uma doença e tudo se esvai. Nem o dormir nós conseguimos assegurar. Quer dizer, nós deitamos à noite no travesseiro, alguns adormecem mais rápido que outros, naturalmente,
Mas quem é que me garante que eu vou abrir os olhos ainda neste mundo amanhã? Ninguém. Durante a noite posso dar o meu último suspiro. O que é que eu controlo nesta vida? Nada. E por isso, Joabe nos tem a ensinar e a dizer: olha, eu não controlo o resultado da batalha. O que eu sei é o que sou chamado a fazer. Ter ânimo, ser corajoso, servir ao meu Senhor, e Ele fará o que lhe parece bem. Permaneceremos em suspense em relação a muitas coisas, mas devemos deixar tudo entregue ao Senhor. Afinal, é isto a fé. A fé é isto. A fé é saber que o Senhor é bom, que faz tudo o que é bom e o que é bem lhe parece aos seus olhos, e nós confiamos nele e que a vontade dele é mais sábia e melhor do que a nossa. Continuamos, versículo 3 ao 19, e voltamos então ao resultado daquilo que aconteceu, a rejeição da bondade, logo no início do capítulo, versículo 13 ao 19. Então Joabe e o povo que estavam com ele travaram a batalha. Houve esta batalha de Joabe e o povo e o seu irmão, esta primeira batalha, e os sírios e os amonitas fugiram. Ou aliás, os sírios fugiram, os amonitas viram os sírios a fugir e foram para dentro da cidade também. Só que depois, lemos no versículo 15, que vendo que haviam sido derrotados, os sírios trataram de refazer-se. Então, em vez de se render e verem que perderam a batalha, eles ainda chamaram e convocaram mais homens para lutar contra Davi, ou contra Israel. Diz o versículo 16 que Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio. Vieram em Elã, sob a liderança de Sobaque. E quando Davi foi informado disto, versículo 17, ele juntou Israel, passou o rio Jordão, foi lá em Elã. Então posicionaram-se para uma nova batalha contra Davi e lutaram contra ele. Mas o resultado da batalha foi exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Agora Davi já estava na batalha. Agora Davi já tinha chegado, já tinha tomado a dianteira, já estava a liderar o seu exército, já não era só Joabe, e ali está Davi, o seu exército, para lutar contra todos os sírios, mas o resultado é exatamente o mesmo. Davi matou 700 chefes de carro, de guerra, 40 mil homens de cavalaria, feriu Sobaque, general do exército, de modo que ele morreu ali. Tudo começou com uma rejeição aberta ao amor e à bondade de Davi. E vejam como terminou. E sabem, isto são histórias reais. Histórias reais. Estamos a falar de homens que morreram, mesmo. Estamos a falar de mulheres que esperavam os seus maridos em casa. Ou filhos que esperavam os seus pais em casa. Ou pais que tinham enviado os seus filhos para a guerra e os esperavam em casa. Nós estamos a falar de pessoas reais. Estamos a falar de uma destruição real. Uma rejeição aberta à bondade do rei. Resultou nisto. Em morte, em destruição, em luto, em sofrimento. E vejam a diferença depois entre o versículo 15 e o versículo 19. O versículo 15 diz: vendo que haviam sido derrotados por Israel, os sírios trataram de refazer-se. Versículo 19: quando todos os reis, servos de Hadadezer, viram que haviam sido derrotados por Israel, fizeram paz com Israel e se submeteram a ele. E os sírios não ousaram mais socorrer aos amonitas. A sua oposição falhou. A oposição destes homens falhou. Então eles finalmente fizeram paz com o rei de Israel. Abram comigo, por favor, no Salmo 2, ou eu posso ler o Salmo 2. E vejam como estas verdades têm tanto eco nesta história. Diz assim, Salmo 2: porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes, livremos-nos das suas algemas. Aquele que está sentado nos céus se ri. O Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira, os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com um vara de ferro, e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite
e não sejais destruídos no caminho, porque em breve a sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Mais uma vez, esta história aponta para um só, que é Jesus Cristo. A mensagem de Cristo são boas novas. A mensagem que Cristo traz são boas novas, ato bondoso e misericordioso para connosco. Nós não merecemos essas boas novas. Nós somos como Mefibosete, nós somos como este Anum, nós somos como estes reis que são recipientes imerecedores da graça, da bondade, da misericórdia, do recede que nos é acometido, que nos é estendido. Nenhum de nós merece essa graça e essa misericórdia. Mas não nos enganemos, que rejeitar a bondade de Deus, erguer os braços e os punhos para com o Senhor, rejeitando esta bondade e misericórdia, morder a mão que nos alimenta, morder a boa mão, não são boas notícias para nós. São muito más notícias. Deus restabelecerá os reinos deste mundo e acabará com todos os reis deste mundo. Os reis, hoje em dia, são, digamos, nós já olhamos para eles como meros fantoches. Não têm grande poder político. Tem algumas, não têm grande poder político. Os reis, hoje em dia, estão nesta sala. Nós consideramos reis da nossa própria vida, soberanos sobre as coisas que fazemos e sobre as nossas próprias decisões. Somos nós que levantamos o punho contra o Senhor. Somos nós que dizemos, nós não queremos o teu reinado. Nós rejeitamos a tua bondade. Não queremos, afasta de nós a tua misericórdia. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que nos colocamos contra Ele. Recebemos os enviados de Deus, a estender a sua bondade e em vez de aceitarmos essa bondade, nós os humilhamos, maltratamos e mandamos embora. Mas se tu escolheres ignorar o Rei, isso levará à tua destruição. Lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 3 a 5, diz assim: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus, ou a bondade de Deus, ou a misericórdia de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Amados, isto é um assunto de peso eterno. Isto é um assunto de peso eterno. Que esperança existe para os rebeldes contra o Senhor? Nenhuma. Não existe esperança para aqueles que erguem o punho contra Deus. Não existe esperança para aqueles que mordem a boa mão. Não existe esperança para aquele que rejeita a Cristo. O Salmo 2, ele termina exatamente a dizer: benditos aqueles que procuram refúgio nele. Não aqueles que se afastam dele, mas aqueles que procuram refúgio nele. Todos nós somos rebeldes e nos afastamos de Deus, tentamos viver a nossa vida a nosso belo prazer. Mas a palavra de Deus diz que existe longanimidade, misericórdia estendida, que em paciência ainda aguarda pelo teu arrependimento. Para que todo aquele que se ajoelhar perante Ele aqui voluntariamente possa ser salvo. Também não nos enganemos, a Bíblia diz outra coisa. Diz que voluntária ou involuntariamente tu irás te ajoelhar perante Ele. Paulo diz: todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo o joelho, o meu e o teu, irá ser dobrado. A dúvida, ou a questão é, se agora, voluntariamente, quando se oferece a ti esta misericórdia, tu vais aceitá-la como Mefibosete fez, e vais recebê-la e ser transformado por esta bondade e misericórdia, ou como este rei fez e como os amonitas fizeram, vindo a misericórdia e a bondade, tu a rejeitas e tu ergues muros, tu contratas soldados e tu fazes guerra contra ela. O resultado está aí, está no versículo 19. Um dia todos os reis deste mundo estarão dobrados perante Deus. A questão é se fizeram como Mefibosete fez ou se o fizeram como os amonitas fizeram.
Nós temos um hino, e termino com isto. Temos um hino que diz assim: terno e suave está Cristo chamando, por mim chamando e por ti. Muito paciente, velando, esperando, sempre por mim e por ti. Oh, que inefável amor, que cuidado! A mim promete, e a ti. Como Ele apaga e perdoa o pecado. Perdoa a mim e a ti. Vem já, alma cansada, vem já. Terno, suave está Cristo chamando. Chama ao pecador, vai. Virás a Ele? Virás quando Ele te estende misericórdia? Verás, identificarás esta bondade? Ou te oporás por momentos e breves momentos agora a ela, sabendo que um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe.